Oi, oi, galera! Hoje eu trouxe para vocês a resenha da nova série da Apple TV, Entre Estranhos. A série conta a história de Danny Sullivan, que se envolveu em um tiroteio em 1979 em Nova York e ele foi preso. E ele vai ser investigado pela polícia. A polícia acha ele meio estranho, meio diferente e acaba contratando uma psicóloga para poder fazer uma investigação mais minuciosa aí sobre a relação dele nesse tiroteio. A série é estrelada pelo Tom Holland, o nosso querido aí Homem-Aranha. Ele vem na pele do Danny Sullivan. E a maioria das cenas que ele faz, ele protagoniza junto com a Raya Goldwyn, que é a psicóloga, interpretado pela Amanda Seyfried. E os dois têm um papel juntos aí, uma empatia muito grande em cena. Eles trabalham super bem, são dois atores aí super famosos. E a série vem contando essa história. E para quem não sabe, a história do Danny Sullivan, ela é inspirada no livro de Daniel Case, The Minds of Billy Milligan. Quem não se lembra, Billy Milligan ficou muito famoso nos Estados Unidos lá para 1981, quando foi diagnosticado com transtorno de múltiplas personalidades. Ele aí desenvolvia mais ou menos 24 personalidades que foram destacadas. E por conta disso, ele foi referência para muitos filmes e séries. Quem lembra aí o filme O Clube da Luta, né? O diretor David Fincher se inspirou nele. E Shyamalan também para fazer o filme Fragmentado, que a gente tem o James McAvoy aí com várias personalidades diferentes. Quem ainda não assistiu, assista. Então, a série segue essa mesma premissa, contando a história aí de Danny, que vai aí desencadear várias personalidades diferentes, que no caso são alter egos. Ele passa por um trauma e ele desenvolve vários alter egos para poder ele processar esses traumas que ele vive, para ele poder, é uma forma que ele tem de poder passar por esses traumas, para ele poder, é como se fosse uma forma de sobrevivência do cérebro da pessoa, né, do psique dele. Então, no caso da série, por exemplo, o Danny, ele começou a desenvolver esses alter egos para poder, como se diz, continuar a vida dele por conta dos traumas. Então, ele era abusado sexualmente pelo padrasto, então ele acabou inventando um irmão imaginário, que como se o irmão dele sofresse os abusos por ele e ele bloqueasse tudo aquilo. Ele é uma pessoa que sofria muito bullying, então ele desencadeou um alter ego, desenvolveu aí um alter ego de uma pessoa mais forte, de uma pessoa mais potente, mais poderosa para poder bater nos seus inimigos. Ele é uma pessoa extremamente antissocial, ele desenvolveu aí uma personificação mais desinibida, que conversa com todo mundo. Então ele vai desenvolvendo isso aí de acordo com o que ele vai passando. E aí ele percebe que tudo aquilo eram alter egos que ele queria ser e que ele não conseguiu desenvolver conscientemente. A série passa grande parte dela na cadeia, né, que ele tá preso, e ele fazendo essa terapia com a psicóloga e a psicóloga tentando desvendar esse mistério, que ele diz que participou do tiroteio do Rockefeller Center, só que não foi ele que atirou, foi a amiga dele, a Rihanna, que ele foi lá para defender. Ela tinha sido vítima de abuso sexual na infância e ela quis ir atrás do agressor, e ele foi para ajudá-la. E aí, no desenrolar aí da trama, a gente vai vendo que, na verdade, ele foi atrás do padrasto dele,
que era o agressor, porque o padrasto abusava sexualmente dele. Então, a Ariana era um alter ego dele. Então, a série mostra bastante isso, que Danny tem uma vida muito sofrida. Eu acho que o diretor não quis romantizar, porque aqui a gente não tá falando do Billy Milligan, então ele não tá romantizando o criminoso. Então ele se inspirou na história dele, mas aqui é uma história diferente, porque no caso ali do Danny, ele não cometeu nenhum crime, ele apenas participou desse tiroteio. Ele, na verdade, ele atirou no padrasto, não matou. Então, o crime dele foi atirar numa pessoa que foi o abusador dele na infância. Foi o único crime dele na série. Mas eu acho interessante que o diretor trouxe isso pra gente poder conhecer um pouco dessa relação da doença, né? Que na época também, inclusive, muitas pessoas não conheciam, né, esse transtorno de múltiplas personalidades. Então, debochavam da psicóloga quando ela trouxe isso em questão no júri, quando ele foi a júri, que isso não existia, isso era um absurdo, que estavam inventando isso só para liberar ele, como foi no caso do Billy também, na vida real. Mas o mais interessante é que se passa ali, né, o tempo todo na prisão, e ele vai trazendo os flashes de tudo que aconteceu na vida dele para a gente tentar entender todo o processo da história dele e da psique dele. E a psicóloga o tempo todo tratando ele com bastante doçura, com bastante paciência, com toda a empatia possível que tem que ser numa sessão de terapia. E ela vai aí desvendando aos poucos, desde a infância dele, de toda a história dele, que ele nem imagina, né? Porque tá lá no inconsciente dele a questão do estupro, a questão da história dele, toda a história de vida, e ela vai resgatando aos poucos com ele, até ele chegar a descobrir que realmente todas aquelas pessoas que ele achava que existiam, não existiam, eram coisas da cabeça dele. E o seriado, que começa como um thriller policial, ele passa aí para ser um suspense psicológico, porque o diretor, do meio para o fim, vamos dizer que do terceiro capítulo para o último, ele é dividido em 10 capítulos, e do terceiro para o último, para o 10º, nos leva a conhecer a mente do Danny. Então ele traz toda a história, todas as cicatrizes, todos os processos dele, e inclusive eu achei brilhante como ele trouxe isso para a tela, essa questão de como funciona a mente da pessoa que está doente. Então ele tentou fazer aí de uma forma, né, os alter egos conversando, como eles trocam de situação, e eu acho que ficou incrível para a gente poder entender um pouco como é a cabeça de uma pessoa que está passando por essa situação, de uma pessoa que sofre da doença. E ele tomou todo o cuidado possível, nos mínimos detalhes, para poder contar a história, para poder mostrar pra gente todo esse processo do Billy, e junto com a psicóloga, que foi destrinchando tudo aí. Então eu acho que ficou maravilhoso, incrível. Eu, como psicóloga, acho que a série tomou esse cuidado desses pequenos detalhes na sessão de terapia, com o paciente. Então ela tomou todo o cuidado no processo com ele, a forma que ela foi, né, conseguindo a empatia do paciente, do Danny no caso, ela foi ali devagar, foi conseguindo de todas as formas possíveis. E outra coisa super interessante que eu achei é que o diretor também mostrou que não é apenas ele que tem ali problema. Mostrou que a psicóloga tem problema, que o policial tem problema. Então a gente vê ali que, né, que a frase, né, é casa de ferreiro, espeto de pau. A psicóloga, ela tem problema com o filho, ela não consegue aí dar toda a atenção do filho, porque ela trabalha demais. Então ela vive em pé de guerra com o filho, aí a mãe que tem que cuidar do filho, ela é separada, e aí ela vive em conflito também, ela tem estresse em casa. Aí mostra também, né, que apesar dela estar ali com toda a calma, toda a atenção, todo o poder que ela tem dentro de um consultório, que ela tá ali com o paciente, lá fora ela tá ali, ó, desgastada, cheia de problemas. Ela chora, ela entra para dentro do carro depois da sessão com ele, ela chora, ela desaba a chorar. E é o que acontece com a gente, né? Certos pacientes que a gente pega, que a gente trata
dependendo da história, da carga emocional que a gente recebe, a gente tenta ser o mais forte possível ali dentro, mas quando a gente tá fora, a gente desaba a chorar, porque a gente sabe o quanto é difícil para aquela pessoa estar ali, né? O quanto é difícil você tá numa situação dessa, com uma doença tão difícil, um processo tão difícil. Então eu achei incrível da forma que o diretor conseguiu trazer isso pra tela, pra série, e mostrar pra gente isso de uma forma muito clara, muito brilhante. É inegável a atuação de Tom Holland também, quando ele vai mudar as características, a personificação dele. Então, quando uma hora ele é a Rihanna, quando ele é Daniel, quando ele é o Jack, é brilhante a forma como ele faz isso em cena. Como a gente lembra, né, do filme Fragmentado, que o James McAvoy também mudava as personalidades. E aqui também ele faz isso de uma forma muito brilhante, muito incrível. Inclusive também ele aí tirou férias, uma folga depois desse seriado, porque realmente esse seriado envolveu muita carga emocional do lado dele. Ela é muito pesada. É um seriado que realmente, assim, tem que ter muito sangue frio para assistir, porque é uma história muito pesada, né? Envolve aí a questão do abuso infantil, envolve questão de relacionamento e tudo, a questão da mãe ser permissiva com isso e aceitar, né? A mãe do Danny sabia que o padrasto abusava do filho e não fazia nada, era permissiva, né? Mas por quê? Ela dependia financeiramente dele, então ela acabou não fazendo nada contra ele. Então é muito triste, a gente fica super chateado com a história e pensar que isso é real, né? Isso não tá longe, não é uma coisa que é só na tela, isso é real. Então é muito triste de ver isso, é impactante e isso tudo a gente consegue ver na série. Então, para quem gosta de um suspense psicológico, com bastante carga emocional, tem que ter sangue frio aí para assistir. Eu super recomendo. Eles The Crowded Room, que na verdade é sala lotada, né? Mas veio para o Brasil como Entre Estranhos. Vale muito a pena conferir. Ela tá na Apple TV e tem 10 capítulos.